Oi, me chamo William, sou acadêmico de Direito do quarto período da FAC Unicampus e hoje vou falar um pouco sobre o aquecimento global. O aquecimento global corresponde ao aumento da temperatura média terrestre, causado pelos acúmulos de gases poluentes na atmosfera. O século XX foi considerado o período mais quente desde a última glaciação. Houve um aumento médio de 0,7 graus nos últimos 100 anos. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, órgão responsável por estudos sobre o aquecimento global, acredita que o cenário para as próximas décadas é de temperaturas ainda mais altas. Estudo recente, de 2017, indica que são de 90% as chances do aumento das temperaturas médias no século XXI, para valores entre 2 a 4,9 graus. Um aumento de 2 graus já resultaria em graves e irreversíveis problemas ambientais. Por isso, o aquecimento global é considerado um problema ambiental urgente e com graves consequências para a humanidade. Porém, o tema ainda é controverso. Para alguns cientistas, o aquecimento global é uma farsa. Eles argumentam que a Terra passa por períodos de esfriamento e aquecimento, o que seria um processo natural. Já o fenômeno natural do efeito estufa está intimamente ligado às mudanças climáticas que ocorrem no planeta Terra. O efeito estufa, apesar de relacionado com o aquecimento global, é um processo que garante que a Terra mantenha a temperatura adequada para a vida. Sem ele, o planeta seria muito frio, a ponto de muitas formas de vida não existirem. O problema está no aumento da emissão de gases poluentes, os chamados gases de efeito estufa. Eles se acumulam na atmosfera e, com isso, há uma maior retenção de calor da Terra. O aumento na concentração dos gases de efeito estufa provoca alteração nas trocas de calor, ficando a maior parte retida na atmosfera. Em consequência, ocorre o aumento da temperatura, o que causa o aquecimento global. É importante destacar que o aumento da emissão de gases de efeito estufa é resultado das atividades humanas. Esse processo iniciou no século XVIII com a Revolução Industrial e perdura até os dias de hoje. A principal causa do aquecimento global é a emissão de gases do efeito estufa. Estimativas sugerem que a emissão de gases do efeito estufa em decorrência de atividades humanas aumentaram em 70% no período de 1970 a 2004. Existem várias atividades que emitem esses gases. As principais são o uso de combustíveis fósseis em automóveis, desmatamento, queimadas e atividades industriais. Como vimos, os gases poluentes formam uma espécie de cobertor em torno do planeta. Eles impedem que a radiação solar refletida pela superfície em forma de calor se dissipe para o espaço. O aquecimento global provoca uma série de alterações no planeta, uma das quais principais são a mudança na composição da fauna e da flora em todo um planeta, derretimento de grandes massas de gelo nas regiões polares, aumento de casos de desastres naturais como inundações, tempestades e furacões, extinção de espécies e as secas poderão ser ainda mais frequentes. As regiões congeladas estão sob a maior pressão do aquecimento global, devido à elevação da temperatura superior à média mundial. O derretimento das calotas polares já é uma realidade e os impactos negativos na região já podem ser observados. Os animais que vivem nas regiões congeladas e sofrem com as consequências do aquecimento global são o pinguim, a baleia-orca e a baleia franca. Além disso, pesquisadores apontam que esta também será uma possível causa da extinção do mamute. No Brasil, a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa é originária da queimada e derrubada de florestas, especialmente na Amazônia e Cerrado. Essa situação o torna um dos países mais poluidores do mundo. Entretanto, o Brasil figura como um dos líderes mundiais nas discussões para diminuir os efeitos do aquecimento global. O maior potencial do país para a redução da emissão de gases do efeito estufa é a redução do desmatamento. A preocupação com as mudanças climáticas é mundial. Por isso,
Vários acordos internacionais já foram firmados com o objetivo de reduzir as emissões de gases poluentes. O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional assinado em 1997 na cidade de Kyoto, no Japão. Ele tem a finalidade de alertar para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global. Para isso, os países se comprometeram em reduzir o volume de gases lançados na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono.